Bom, estamos tratando a respeito da evolução da administração pública e chegamos agora na parte da administração pública gerencial, também conhecida aí como nova gestão pública. Então, quero que você observe comigo as características dessa administração pública e quando que ela foi implementada, ok? Então, bora lá, vamos verificar aqui as informações mais pertinentes relacionadas ao tema. Bom, seguinte, antes da gente falar diretamente aí, especificamente da administração pública gerencial, eu preciso aqui passar para vocês um pequeno resumo, né, dos tipos de administração. Então, nós tivemos aí a administração pública patrimonialista, que perdurou até a década de 30, certo? Vale a pena a gente relembrar isso aqui. E a administração pública patrimonialista, nós tínhamos a ausência da distinção entre a coisa pública e a coisa privada. Os cargos, muito nepotismo como característica, corrupção. E os cargos eram considerados cargos de prebendas. Prebendas significa aí de muita renda e pouco trabalho, que pode aparecer uma palavra assim para você, ó. Prebendas e sinecuras, ou seja, muita renda e pouco trabalho, tá? Beleza, aí nós passamos depois a ter a administração pública burocrática. Já a administração pública burocrática, ela passa a ser uma administração pública focada nos processos, ó, foco processos, certo? Beleza. Visa eliminar as práticas patrimonialistas. E aí a gente vai ter também uma série de características, né? Como, por exemplo, o formalismo, o profissionalismo, certo? Que mais? A impessoalidade, a hierarquia, o racional legal aqui na burocracia. Já na administração pública gerencial, é justamente o que a gente vai observar agora, então nem vou colocar aqui, que aí você vai observando comigo ao longo do contexto. Então vamos lá, galera. Primeira coisa que gosto de lembrar, né, que esse texto que você está vendo aqui, ele foi retirado do plano diretor da reforma administrativa do aparelho do Estado de 1995, que foi quando nós tivemos a implementação da administração pública burocrática, tá bom? Administração pública gerencial. Então, bora lá, vamos continuar. Bom, aqui diz o seguinte, que a administração pública gerencial emerge na segunda metade do século XX. Opa, peraí, professor, oi. Você acabou de mencionar que a administração pública gerencial ela foi implementada em meados da década de 90. Então, não é a segunda metade do século XX, afinal. Calma, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando no texto está aqui que emerge na segunda metade do século XX, não está se referindo necessariamente ao Brasil, tá? No Brasil. Está se referindo à forma gerencial de ser que ocorreu em outros países, a começar pela Inglaterra, na década de 70 e depois nos Estados Unidos na década de 80. E aí sim, depois chega no Brasil a partir da década de 90, meados da década de 90, certo? Então não se espante ao ver essa informação aqui, segunda metade do século XX, tá bom? Continuando, vamos lá? Então vamos lá, ó. A administração pública gerencial emerge na segunda metade do século XX como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do modelo anterior. O modelo anterior, que se refere ao modelo burocrático. Veja, primeiro que você tem ali o estado do bem-estar social, né? O welfare state, que é o cuidado que o Estado deveria ter para com a população, ou seja, ele que deveria entregar
para a população bens e serviços, certo? Mas com o tempo percebe-se que não é bem por aí e que, na verdade, a iniciativa privada pode entregar, pode existir uma parceria aí público-privada para conseguir entregar bens e serviços à população, certo? Então, uma das coisas que acabaram fazendo com que fosse necessária a mudança do modelo burocrático para o modelo gerencial, beleza? E além disso, claro, a tecnologia, a globalização, tudo isso acabou realmente também influenciando. Bom, a eficiência da administração pública, a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário, torna-se essencial. Aqui o cidadão ele passa a ser entendido como um cliente da administração pública, beleza? A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações. Aqui eu tenho algumas menções para fazer para vocês, que é o seguinte, ó, primeira coisa, a eficiência é você utilizar o recurso da maneira correta. Então, logo na administração pública, havia essa necessidade, né, a utilização, de como seria a utilização do recurso público, de que maneira correta a gente pode utilizar. É tão interessante que na nossa Carta Magna, na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 37, nós tínhamos os princípios da administração pública, que é o LIMP, só que um LIMP com mudo, né, não sem o E, que você tinha a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. A partir da Emenda Constitucional 19 de 98, passamos a ter como princípio explícito, não é que ele não existia, ele já existia, mas ele estava implícito. Mas a gente passa a ter o princípio da eficiência com um princípio explícito na nossa Constituição Federal. Isso na Emenda Constitucional de 98. Ah, professor, mas por que eu tenho que saber disso? Porque, na verdade, a Emenda Constitucional de 98, ela implementa legalmente a administração pública gerencial. A administração pública gerencial ela já vem sendo trabalhada em 1995 com um plano diretor, e aí em 1998 a gente passa a ter a Emenda Constitucional 19/98, que foi um marco para a administração pública gerencial. Beleza? Deixa eu colocar essa informação aqui também, e aí vai ficar até melhor para vocês. Ó, então, Emenda Constitucional 19/98, uma das emendas mais importantes que nós temos. E aí, como eu falei, essa emenda traz o princípio da eficiência como um princípio explícito, porque até então a gente tinha o LIMP, tá mudo, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. E aí, a partir de 1998, passamos a ter também o princípio da eficiência como um princípio explícito. Outra coisa interessante que a gente pode observar aqui é a preocupação na qualidade da prestação dos serviços públicos. Como o cidadão passa a ser entendido agora como um cliente, logo, o que a administração precisa fazer? Ela precisa entregar para o cidadão um serviço de qualidade. A partir da década de 90, muitas mudanças ocorrem, então, no serviço prestado ao cidadão para que seja possível entregar esse serviço de qualidade. Eu vou te dar um exemplo, tá? Na década de 90, em São Paulo, aqui em São Paulo, sou de São Paulo também, né? Nós tivemos aí a criação do Poupa Tempo. Talvez no seu estado, na sua cidade, tenha outro nome, mas no estado de São Paulo nós temos o Poupa Tempo. O Poupa Tempo é um serviço, um local de prestação de serviços para os cidadãos, onde você consegue ali tirar RG, carteira profissional, fazer exame médico, CNH, até o Detran foi para dentro também do Poupa Tempo para prestar serviços e outros serviços, né, até mesmo do Tribunal Regional Eleitoral, dentro do Poupa Tempo. Tudo num lugar só, para facilitar a vida do cidadão. Foi algo extraordinário, a bem da verdade, e o Poupa Tempo a cada ano que passa ele fica melhor, vai se modernizando, né, por conta da tecnologia. Já é esse sentido de qualidade no serviço prestado ao cidadão, tá? Desenvolvimento também de uma cultura gerencial,
O que é uma cultura gerencial? Uma cultura empresarial, moderna, mais horizontalizada, flexível, escutando as partes, dando poder de decisão às partes, entende isso? Mais autonomia. É claro, quanto mais autonomia, maior também será a responsabilidade. Bom, dando continuidade, bora lá? Olha quanta coisa nós tiramos daqui, né? Continuando. A administração pública gerencial constitui um avanço e até um certo ponto, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, ó, até um certo ponto, um rompimento com a administração pública burocrática. Cuidado, hein? Até um certo ponto. Isto não significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, embora flexibilizando alguns de seus princípios fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático. A diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos resultados, e não na rigorosa profissionalização da administração pública, que continua um princípio fundamental. Então é interessante você observar esse texto aqui, eu vou explicar para você melhor, que é o seguinte, ela até um certo ponto parece ter um rompimento, né? Porém, aqueles princípios norteadores da administração pública burocrática continua elevadíssimo na administração pública gerencial. Profissionalismo, formalismo, impessoalidade, ideia aí de carreira, certo? Remuneração e tantas outras, treinamento, as pessoas precisam ter capacitação, precisam ser capacitadas. Tudo isso já era falado na burocracia e continua válido no gerencialismo. O que vai diferenciar? Essa ideia do controle. O controle na administração pública burocrática é um controle a priori, foco nos processos, certo? Antes da execução você já fiscaliza. Na administração pública gerencial, o foco está nos resultados. Então o controle ele passa a ser um controle a posteriori. Ficou claro isso para vocês? Então maravilha, vamos dar continuidade. O que mais nós temos aqui? Olha só, continuando, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Na administração pública gerencial, a estratégia volta-se, primeiro, para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade. Eu quero fazer um adendo aqui, nessa informação, que é o seguinte. Na administração, a gente sempre costuma dizer que os objetivos eles precisam ser muito claros, muito bem definidos. Aí você vê que interessante, coloca-se aqui então que é preciso definir de maneira precisa, ficou meio redundante, mas de maneira precisa os objetivos, ou seja, a administração pública deve ter a definição de maneira exata, isso, muito clara, dos seus objetivos, ok? Assim, obviamente, fica muito mais fácil para você alcançar resultados. Por exemplo, se você começa a atirar para todos os lados, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas se você foca, eu falo, meu foco é esse aqui, ó. Aí sim você consegue bater aquela meta, alcançar aquele objetivo. É isso que está dizendo, ok? 2. O que mais que nós temos aqui? Para a garantia da autonomia do administrador na gestão de recursos humanos, materiais e financeiros, que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos contratados. Garantia de autonomia. O que é isso, gente? Descentralização. Tá? Então, uma outra característica aqui da administração pública gerencial, a descentralização, dá mais autonomia. Mas aquilo que eu comentei para vocês, quanto maior for a autonomia, maior também será o quê? A responsabilidade, tá? Do gestor ou do agente público nesse caso. Tá bom? E por fim, nós temos aqui o item 3, para o controle ou cobrança a posteriori dos resultados, que na administração burocrática é a priori. Adicionalmente, pratica-se a competição, olha que interessante, administrada no interior do próprio Estado, quando há a possibilidade de estabelecer concorrência
entre unidades internas. Já explico isso aqui para vocês. Seguinte, pessoal, aqui está dizendo o quê, né? É importante que haja uma competitividade, uma bonificação, uma premiação, uma gratificação por desempenho para os funcionários daquela unidade, certo? Ou para o departamento como um todo, que todo mundo trabalha em conjunto, um apoiando o outro, trabalham em equipe, certo? E aí, consequentemente, alcançando esses resultados, logo ganha-se bonificações, prêmios. Então, haverá o que? Uma competição. Essa competição, ela é sim boa, sob medida, evidentemente, né? Com uma certa medida, você vai ter ali pessoas mais dispostas a alcançar resultados, mais motivadas, ok? Beleza. Além disso, aqui também fala o seguinte, ó, no plano da estrutura organizacional, a descentralização e a redução dos níveis hierárquicos tornam-se essenciais. Por quê? Porque na administração pública burocrática, nós tínhamos aí uma centralização e uma hierarquia bastante verticalizada. Já na administração pública gerencial, a hierarquia é menor, né? Porque você tem menos níveis hierárquicos e você tem uma descentralização, mais horizontal, tudo bem? A estrutura. Continuando, em suma, afirma-se que a administração pública deve ser permeável à maior participação dos agentes privados ou das organizações da sociedade e deslocar a ênfase dos procedimentos meios para os resultados. Aqui interessante, participação. Aqui a gente pode observar parceria público-privada, tá? Legal, gente. Olha quanta coisa, hein? Vamos lá. Então, administração pública gerencial. Quais são as suas principais características para você lembrar no dia da prova? Eficiência, que você viu até comigo que se tornou aí um princípio explícito a partir da emenda constitucional 1998. Eficiência é você utilizar o recurso da maneira certa, utilizar o recurso da maneira correta, fazer mais com menos. Já também temos aí a eficácia. A eficácia significa alcance dos resultados. Tudo bem? Beleza. Efetividade é quando algo causa impacto, transformação. Competitividade, você viu aqui comigo, tornar as unidades mais competitivas, fazendo com que as pessoas estejam ali motivadas a alcançar resultados satisfatórios. Flexibilidade, é claro que nós precisamos levar em consideração a legalidade, mas em algumas outras é possível uma certa flexibilidade quando for uma decisão discricionária. Discricionária é quando eu consigo tomar algum rumo, ou 2 ou 3 ou até mais rumos, né? Sem, claro, ser fora da lei, evidentemente, tá bom? Descentralização, a descentralização está ligada, como eu falei para vocês, a ideia da autonomia, né? Pode até pensar aqui também na delegação, que é a transferência de poder. Foco no cidadão, por quê? Porque o cidadão agora é entendido como um cliente. Transparência, que é bem interessante, né? Posteriormente, as mudanças que ocorreram, nós passamos a ter depois a lei de acesso à informação, entendendo que as pessoas têm o direito de acessar as informações e que os órgãos e as entidades públicas devem ser transparentes. Criou-se assim o portal da transparência, em que é possível a gente saber quanto que ganha, por exemplo, um servidor público, onde ele está lotado, que cargo que ele exerce, quais são as suas atividades, ok? Desburocratização. Cuidado, hein? Talvez você lendo rapidamente, você vai achar assim, desburocratizar é acabar com a burocracia. Não, 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 de forma alguma. Aqui a ideia é simplificar e dinamizar os processos, mas não acabar com a burocracia. Por quê? Porque a burocracia ela tem vários princípios que são mega importantes para a administração pública. Mas você pode desburocratizar, você pode simplificar, você pode dinamizar melhor. Beleza? O que mais nós temos aqui? Ó? Accountability. Accountability significa prestação de contas.
mais para frente a gente vai trabalhar um pouquinho melhor com esse conceito, prestação de contas, ou seja, o gestor, o administrador, ou mesmo até mesmo o agente público, ele deve prestar contas dos seus atos, beleza? E temos aqui também a avaliação de desempenho, é preciso medir o desempenho, mensurar, tá? E uma gestão pautada por resultados. Então são características da administração pública gerencial. Além disso, a nova gestão pública ela valoriza o cidadão e busca aplicar com eficiência o dinheiro do cidadão. Ah, professor, não vejo isso na prática. Beleza, não tem problema. Mas entenda que no nosso dia a dia, né, na teoria, nós estamos vivendo a administração pública gerencial. Difícil a gente, às vezes, enxergar certas situações, mas no papel é isso, tá bom? Vai procurar valorizar o cidadão e buscar utilização do dinheiro público com eficiência. Então, a nova gestão pública está focada na gestão por resultados, no foco na efetividade, flexibilizar a condução dos processos e remediar a disfunção ao apego exacerbado às normas, propiciar mais eficiência e a accountability, que está ligada à responsabilidade, à prestação de contas, ok? O princípio da eficiência, os atos da administração pública devem ser desempenhados visando a melhor relação custo-benefício na gestão de recursos públicos. Na administração pública gerencial, galera, mexeu até inclusive na área de recursos humanos, tá? Vale lembrar para você que a ideia da administração pública era ter uma flexibilização na área de RH, de gestão de pessoas. Obviamente que nem sempre isso é possível, por quê? Porque se a gente tiver condições assim, exemplo, de um gestor contratar uma pessoa sem passar por um concurso público, meu amigo, você vai ter um monte de problemas aí como nepotismo e corrupção. É o que ocorria aí na administração pública patrimonialista e que não deixou de ocorrer nos nossos tempos, porque existem cargos aí que são comissionados, né? Ou de função de confiança. Agora, se todas as áreas fossem dessa forma, a gente teria grandes problemas com certeza, tá? Então é importante o concurso público no caso. Mas, como eu falei para vocês, nós tivemos algumas mudanças. Primeiro, aperfeiçoamento do sistema de mérito, isso é bem legal, estabelecimento de carreiras, avaliação de desempenho para os funcionários, flexibilização da estabilidade, porque é possível, por exemplo, a pessoa ser avaliada, ter o seu desempenho avaliado. Olha só que interessante, né? E aí flexibiliza a estabilidade. Competitividade salarial, isso aqui é interessante porque a reforma administrativa do aparelho do Estado é da década de 90, meados da década de 90. E naquela época, muita gente estava saindo da administração pública para voltar para a iniciativa privada porque fazia mais sentido para as pessoas. Elas acabavam ganhando mais, tinha plano de carreira, e na administração pública não tinha nada disso. Então, o que a administração pública precisava fazer? Uma reforma para colocar no mesmo patamar aí os cargos públicos dos cargos, né, da iniciativa privada. Premiações e incentivos, capacitação, as pessoas precisam ser capacitadas, treinamento e desenvolvimento de novas competências. E aqui eu coloquei para vocês também os princípios das reformas gerenciais, tá? Bom, primeiro, desburocratização, que é aquela coisa de simplificar e não acabar com a burocracia. Descentralização, autonomia. Foco no cidadão, satisfação, né? Competitividade, profissionalismo, ética, transparência e o accountability, que é a prestação de contas, que a gente ainda vai falar bastante sobre ele, tá bom? Bom, nós vamos aproveitar agora e vamos resolver algumas questões para que vocês tenham uma ideia, uma noção de como que o tema já foi abordado em provas de concurso. Então, bora lá, visualiza aí comigo. Olha só, pessoal, essa questão diz assim: desde os anos 90, os sucessivos governos brasileiros trataram de dotar a administração pública de um caráter gerencial em substituição do modelo burocrático herdado da era Vargas. A seguir são apresentadas algumas características de modelos administrativos. Aí você tem estruturas flexíveis e autonomia administrativa. Isso aqui é de que modelo, gente? Isso aqui é do modelo gerencial.
Parcerias públicos-privadas é modelo gerencial. Avaliações de desempenho e prestação de contas à sociedade. A prestação de contas é o tal do accountability. Consequentemente, isso aqui também é modelo gerencial. Aí ele coloca assim, ó, o modelo gerencial incorpora apenas a característica 1? Não. Apenas a característica 2? Também não. Apenas a característica 3? Todas as características? Sim. A alternativa D é o gabarito da nossa questão. E na alternativa E diz nenhuma característica. Óbvio que essa informação está errada, tá bom? Então nessa questãozinha ficamos com a alternativa D. Mas eu tenho mais uma outra questão aqui para resolver com vocês. Vamos lá. A próxima questão diz assim. Ao longo do tempo, 3 formas de administração pública se sucederam. Uma dessas formas emerge na segunda metade do século XX, como resposta à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial. Focada no aumento da eficiência da administração pública, a forma acima descrita é denominada administração pública. Alternativa A, liberal. B, gerencial. C, burocrática. D, patrimonialista. Ou E, desenvolvimentista. Pessoal, o gabarito da nossa questão é, sim, alternativa B, gerencial. Nós tratamos disso, inclusive, aqui, né? Ou seja, inclusive, essa questão ela foi retirada totalmente ali do documento, que é o plano diretor da reforma administrativa do aparelho do Estado, de 1995. Um plano aí de Bresser Pereira e tantos outros, lá no governo de Fernando Henrique Cardoso. Até isso é importante você saber, tá bom? Quem era o governante da época da administração pública gerencial era o Fernando Henrique Cardoso. Já na administração pública burocrática era o Getúlio Vargas, tá bom? Continuando, bora lá. O que mais nós temos aqui? Mais uma questãozinha para vocês, ó. Acerca do modelo de administração pública gerencial, é correto afirmar que alternativa A, admite o nepotismo como forma alternativa de captação de recursos humanos. De jeito nenhum, pessoal. Quem admite o nepotismo, dessa maneira como está dizendo aqui a alternativa, como forma de captação de recursos humanos, é a administração pública patrimonialista e não a gerencial. Ok? Então, logo, a alternativa A está errada. Na alternativa B diz, sua principal diferença em relação à administração pública burocrática reside na forma de controle, que deixa de se basear nos processos para se concentrar nos resultados. Opa! Exatamente isso. Logo, o gabarito da nossa questão aí é, sim, a alternativa B. Na C, diz o seguinte, que nega todos os princípios da administração pública patrimonialista e da administração pública burocrática. Não nega todos. Da patrimonialismo, beleza. Agora, burocrático não dá para falar isso não, né? Na alternativa D, diz que é orientada predominantemente pelo poder racional legal. Poder racional legal é burocrática e não gerencial. Caracteriza-se pela profissionalização, ideia de carreira, hierarquia funcional, impessoalidade e formalismo. Tudo isso aqui é burocrática, certo? Então, por isso, ficamos aí com a alternativa B nessa questão, ok? Olá, pessoal! Vocês acabam de assistir a uma das aulas, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o concurso da Alesp. Montamos o curso preparatório para técnico legislativo e também para analista legislativo. E é uma honra você ter assistido a essa aula. Se você chegou até aqui, é porque você gostou muito, não é verdade? Então escuta aí, para um pouquinho, não pula mais esse vídeo. Escuta o que eu tenho para te oferecer no nosso curso preparatório. Eu tenho certeza absoluta que você fará parte aqui dos nossos alunos e, consequentemente, vai conseguir a sua aprovação no concurso. Olha só, nós montamos um curso preparatório para técnico legislativo, como está aparecendo aí para você, e também montamos para analista legislativo. Qual o cargo que você vai prestar? Nós temos para os dois, tá certo? E eu quero passar aqui para vocês quais são as vantagens de você ser aluno aqui Vencendo Concursos. Primeiro,
você vai ter algumas vantagens interessantes. Acesso imediato. Então, a partir do momento que você adquire o curso preparatório, você já consegue acessar a plataforma, porque você recebe no seu e-mail os dados de acesso, tá? Usuário, senha que o próprio sistema cria e te envia, tá bom? Você vai ter acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E você terá teoria e questões comentadas no curso, é isso mesmo. Então, nós temos a parte teórica, que os professores já resolvem questões, e aproveitamos também, claro, e colocamos questões comentadas. Então, vai ter bloco de questões comentadas para vocês no decorrer aí do curso, tá certo? As aulas são gravadas, então elas já estão disponíveis para você acessar, assistir no momento que quiser. Você vai ter também material em PDF para complementar o seu estudo. Mas eu sempre gosto de lembrar que o nosso forte aqui são aulas em vídeo. O material em PDF são os slides que os professores trabalharam no decorrer da aula. Revisão de véspera, nós vamos fazer uma revisão de véspera para esse concurso, onde você vai ter ali os professores dando aquele bizu final para você mandar super bem. Um acompanhamento, porque vamos criar aí um grupo, né, no WhatsApp para você ser informado das atualizações do curso preparatório, tudo bem? Bom, como que você faz para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, você vai encontrar um link, ó. Clique. Você está vendo aí na barra de descrição, aí abaixo. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para o curso. Inclusive, aí abaixo vai ter o link que vai falar tanto do curso de técnico, como também o curso para analista, tudo bem? Na página você vai ter essa condição aí de visualizar. E mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp. 11 94783 8693 para que eu possa esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório, tudo bem? Ó, deve estar aparecendo aí para você agora, nesse momento, um link no WhatsApp, ou vai aparecer um link do WhatsApp para você falar diretamente com a gente. Então, basta você clicar, já vai falar diretamente com a gente, tá bom? Se você tiver no celular é muito mais prático, se você tiver navegando aí no seu notebook, alguma coisa assim, aí basta você estar com o WhatsApp web que você consegue já falar diretamente conosco, tá certo? Tem um card aqui em cima também, em algum lugar aqui, tem um card, você vai clicar e você já é redirecionado também para a página do curso. Beleza? Grande abraço, a gente se vê dentro da plataforma já estudando firme e forte para esse concurso. Valeu!